Graça e paz, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, amigos da internet. Está começando mais um vídeo do canal Palavra Plena. É o vídeo do canal Palavra Completa, que é a palavra de Deus, tá certo? Hoje estou aqui com a Bíblia Apologética, tá certo? Com livros apócrifos, são livros que tem aí na Bíblia Católica. E hoje nós vamos aprender algo interessante que é para o nosso conhecimento, tá certo? Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não deixou seu like, dê seu like, compartilhe, tá certo? Para que a gente possa espalhar o conhecimento para todo mundo, tá certo? Deus te abençoe. Vamos junto ao assunto. Hoje eu quero falar sobre a virgindade de Maria, tá certo? E o texto base de hoje vai se encontrar em Lucas capítulo 2, e versículo 7, que diz assim: E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem, tá certo? Este é um texto que está escrito no Evangelho de Lucas, onde Lucas, médico, amigo de Paulo, narra a história, historiador. Ele narra a história do acontecimento do nascimento de Jesus Cristo. Sabemos que o anjo do Senhor tinha avisado para Maria, e em mensagem divina o anjo falou que ela receberia o Espírito Santo, e assim o Espírito Santo geraria no seu ventre o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. É bem interessante que, para saber, a gente tem que entender uma coisa, que Maria não coabitava com José, porque a lei mosaica não permitia o sexo antes do casamento, porque assim quebrava a palavra e a vontade de Deus. Então, Maria era uma jovem muito obediente ao Senhor, e estava ali pronta para se casar com José e assim viver um relacionamento. Mas por ordem divina, a Bíblia diz que Maria era uma mulher que atendia aos mandamentos do Senhor e vivia de acordo com a vontade de Deus. O que é bem interessante é que quando Maria teve Jesus, ela não tinha conhecido a José ou homem algum. Ela simplesmente ouve a mensagem do anjo de Deus, e assim ela vive de acordo com a vontade do Senhor. É bem interessante que o texto que a gente leu vai dizer: e deu à luz ao seu filho primogênito. Veja que Maria não tinha filhos quando teve Jesus. Por quê? Porque Maria não tinha conhecido o homem, não tinha se casado com José. Então, quando ela teve Jesus, que José tentou deixar ela, que o anjo avisou que o que ia nascer nela era a obra do Espírito Santo, José assim o guardou, o protegeu, e Jesus nasceu no ventre de Maria, ainda virgem. Mas para a gente entender uma coisa, depois que Jesus nasceu, Maria se casou com José e teve outros filhos. Então, Maria se casa após o nascimento de Jesus. Tem gente que vai dizer: não, irmão, eu conheço Maria como uma Virgem Maria, como uma mulher abençoada que não se casou. Isso aí é totalmente falso, e a Bíblia não diz isso. E, irmão, o que é que você está dizendo? Você comprova isso? Comprovo. Se você pegar a sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 6, deixa eu ver se é o capítulo 6 de Lucas, o capítulo 8 de Lucas vai dizer, no versículo 19, o evangelista Lucas, ele diz assim: e vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia se aproximar-se por causa da concorrência do povo. E ali comunicava: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Então, Lucas narra a história de Maria com os irmãos de Jesus. Então, quem são esses filhos? Esses filhos aqui provavelmente são os descendentes de José, que era esposo de Maria. Então, Maria não é virgem. Quando ela tem Jesus, ela é virgem, mas após ter Jesus, ela se casa, e assim ela tem a sua vida natural no curso da vida entre marido e mulher. Teve filhos e filhas. Irmão, a Bíblia vai dizer que ela também teve filhas? Vai dizer também. O evangelista Mateus, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 46,
vai dizer também que Mateus vai narrar sobre a família de Jesus. Vai dizer assim: falava ainda Jesus aos povos, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, e procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falarem contigo. Porém, ele respondeu e lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Veja que Jesus aqui está falando de uma ordem espiritual, mas quem está chegando para vir visitar ele e falar com ele é os irmãos deles, que eram da terra, descendentes de Maria e de José. Mas esse versículo não ficou tão claro, irmão. Eu quero te dizer que também no livro, aí, abra sua Bíblia para aprender, no livro de Marcos, Marcos também vai narrar a história de Jesus. Capítulo 6 do Evangelho de Marcos, no versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Olha o que é que ele vai avisar. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Veja que Jesus está afirmando que os irmãos dele e as irmãs dele se escandalizavam nele. Por quê? Porque Jesus era um homem diferenciado, diferente. Jesus não teve pecado, não teve defeito, não tinha má conduta nele. Jesus era perfeito, tanto como homem, tanto como Deus. Ele era perfeito em todas as coisas. Por isso que quando Jesus está fazendo seu ministério messiânico na terra e divino, os seus irmãos se escandalizavam em Jesus. Então, Maria teve filhos e filhas. Maria não é mais virgem. Ela só foi virgem no período que teve Jesus. Depois que teve Jesus, ela conhece a José como seu esposo e tem filhos e filhas. Veja que Marco vai dizer: Maria é filha de Maria, e aqui estão seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Veja que ele cita 4 homens: Tiago, José, Judas e Simão. E não estão aqui conosco as suas irmãs, está no plural, suas, tinha mais de que uma. Então deixa claro que Maria teve filhos e filhas. Então, aqueles que se escandalizavam em Cristo eram simplesmente os seus irmãos. E ele deixa a comprovação verídica. Jesus, porém, lhe disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes, na sua casa. Então, a casa de Jesus, a família de Jesus se escandalizava nele. Os seus irmãos não gostavam muito da atitude que Jesus fazia, mas Jesus é um ser divino, passou na terra em forma de carne, foi feito conforme a ordem do Espírito Santo e a vontade de Deus. Foi obediente ao Pai, morreu por nós e nos deu o direito da salvação. Tá certo, gente? Então, a salvação hoje não se encontra em Maria, mas sim em Jesus. Quem merece honra é Jesus e não Maria. Quem merece glória é Jesus e não Maria. Quem deve ser adorado é Jesus e não Maria. Por quê? Maria foi o instrumento de Deus usado aqui na terra para trazer o Salvador. Agora, o Salvador que nos liberta da lei do pecado e da maldição é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor para todo sempre. Que Deus te abençoe. Está tirada aqui a sua dúvida, porque Maria foi virgem só quando estava para nascer a Cristo. Depois que Cristo nasceu, Maria aí se casa e tem os filhos com José, e aí não é mais virgem, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus.